Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende e o nosso convidado de hoje é o psiquiatra Dr. João Marcos Barreiro. Dr. João Marcos, seja bem-vindo ao TV Atende. Muito obrigado aos telespectadores, é um prazer estar aqui. Doutor, estamos comemorando aí a Semana de Luta Antimanicomial. É uma data importante e que vem surtindo efeito nesses últimos anos, né? A luta antimanicomial foi um movimento, né, que ainda existe, mas que o auge foi nos anos 80, 90, mas é um movimento que remonta à década de 70 e que a ideia básica era combater a segregação da loucura e procurar o entendimento de que a pessoa não era louca, né? Ela era uma pessoa doente, existem as doenças mentais e que essas doenças podem ser tratadas, muitas delas curadas, e algumas mesmo que não têm a cura, que a noção de cura em medicina às vezes ela não existe mesmo, como a diabetes, por exemplo, que é uma doença crônica, e que a pessoa pode viver normalmente com o medicamento. A maioria das doenças psiquiátricas tem esse perfil, elas são doenças que a maioria não existe uma noção de cura, mas que a pessoa pode ter uma vida normal com o tratamento. Antigamente existia aquele medo quando se falava aquela pessoa está louca, aquela pessoa sofre de uma loucura. Uhum. E muitas vezes a própria família tinha medo. E a única opção era isolar essa pessoa e hoje essa realidade mudou. As pessoas têm essa consciência, acabou esse medo dessa agressividade? O preconceito ainda existe, né? Então o preconceito, a segregação ainda existe com as diferenças, com as pessoas que são diferentes. Algumas situações ainda assustam as pessoas. Foi noticiado há poucos dias o linchamento daquela senhora em Guarujá, né? Que as pessoas acreditavam que ela era uma bruxa, que fazia magia negra. Então esses temas ainda assustam as pessoas e elas reagem de maneira às vezes violenta, às vezes amedrontadas. Então a loucura tinha esse paradigma, até porque o doente ele muitas vezes fica agitado mesmo, ele ouve voz, ele tem delírios em que ele acredita que existem forças ou pessoas ou alguma coisa perseguindo ele, que vai haver um malefício muito grande para ele ou para a humanidade ou para as pessoas que ele gosta. Então havia esse comportamento estranho, existe, né, esse comportamento estranho, e que levavam as pessoas a terem esse medo. Como os tratamentos, na verdade, há 40, 50 anos atrás, estava se iniciando alguns esboços de tratamento psiquiátrico eficaz. O tratamento existe há muito tempo, mas esse tratamento eficaz remonta à década de 50, que com os primeiros medicamentos. O primeiro medicamento foi a clorpromazina, que foi sintetizada em 51. Então, até 51 não havia um medicamento específico para tratar esquizofrenia, por exemplo. E com o avanço dessas formas de terapia, não só medicamento, mas formas de acompanhamento psicológico, acompanhamento em terapia ocupacional, foi e é possível hoje o tratamento dessas doenças. Então, esse medo, esse estigma, ele diminuiu bastante. A gente pode dizer que está uma situação mais ou menos sob controle, em termos de que um pouco de medo faz parte da natureza humana. A pessoa, ela já nasce com isso, ela adquire isso, o ambiente provoca isso. Existe como explicar essa loucura? O paradigma da loucura é a esquizofrenia, né? A esquizofrenia é a psicose mais importante, que causa mais prejuízo e que foi o grande vilão do século XX em termos psiquiátricos, o que amedrontava, como você disse. E a esquizofrenia é uma mistura de tudo isso. Então se acredita hoje que a pessoa tem uma predisposição genética, ela precisa ter isso, e que fatores do meio, fatores psicológicos intrínsecos e extrínsecos do paciente vão fazer com que aquela expressão genética se manifeste através de um surto psicótico. Geralmente o primeiro surto ocorre na juventude, por volta a idade média entre 18 e 25 anos,
e muitas vezes de início súbito. Um jovem normal está estudando, uma pessoa que está levando uma vida normal e que de um momento para o outro ele começa a ter comportamentos estranhos, ele começa a ficar com medo, falar coisas que ninguém compreende, ouvir vozes. Isso vai desenvolvendo, não tratado, vai desenvolvendo para a formação de um delírio. Tem autores que acreditam até que o delírio é uma forma de defesa, porque a vivência esquizofrênica é uma vivência de desestrutura muito grande. É como se o mundo tivesse modificado e eu preciso dar uma explicação para aquele mundo novo que eu não compreendo. E o delírio seria essa explicação. E esse delírio vai se desenvolvendo e a doença se cronifica. Então, ali, o curso natural, a esquizofrenia termina com um processo que lembra uma demência. Mas a inteligência do paciente está mantida, ele não está demenciado. Mas ele funciona como um paciente demenciado, ele fica incapaz para qualquer ato corriqueiro da vida civil. Conseguimos identificar isso hoje com mais precisão e com um tratamento, até às vezes colocar a pessoa no dia a dia da sociedade? Com certeza. O próprio aumento de informação, né? Então as pessoas tendo mais informações e vendo até situações de pacientes tratados e com resultado positivo, normalmente as famílias procuram um tratamento mais precocemente. Então, qualquer situação mais estranha, o próprio médico clínico já orienta, encaminha, ou ele mesmo, às vezes, até inicia algum tratamento. E esse tratamento precoce, uma vez diagnosticado um quadro grave, deve ser instituído um tratamento o quanto antes, porque o tratamento precoce vai mudar muito o prognóstico daquela doença. É possível que eu tenha pacientes assim, casos graves, gravíssimos, que iriam evoluir de uma forma muito negativa. Com o tratamento, o paciente consegue ter uma estabilidade e consegue se inserir na sociedade, ter uma vida praticamente normal. A gente ouve histórias aí de pessoas que trabalham normalmente, mas tem dias que não estão bem, estão vindo vozes, são dias que aquelas pessoas não estão assim dispostas ao trabalho, ao dia a dia. Isso já é algo que começa a preocupar, é algo assim, preciso de uma ajuda. Muitas vezes isso pode ser reativo, né? Então, ouvir vozes, por exemplo, não é fundamental, não é patognomônico da esquizofrenia. Várias situações eu posso ter alucinações. Ouvir vozes é uma alucinação auditiva. E eu posso ter alucinações em várias situações. Uma delas é o estresse. Se eu estiver passando por uma situação de estresse muito grande, eu posso ter uma psicose reativa até, inclusive. Uma pessoa numa situação assim, ela deve pensar, reavaliar a vida, dar uma reciclada em como está a situação e se perceber que realmente isso é uma constante, porque um dia ou outro de baixo astral todos nós temos, né? Mas uma situação constante, repetitiva, que está se repetindo continuamente, eu passo a maior parte do tempo numa situação diferente do que eu deveria estar, essa pessoa deve procurar pelo menos uma orientação. Hoje, pelo que o senhor acompanha tratamento, a medicina, hoje o tratamento é um tratamento mais digno, mais humano do que se vivenciou há muitos anos atrás? Perfeitamente. Uma das grandes vitórias da luta antimanicomial foi a transformação do hospital. Então havia um certo radicalismo no início do movimento, pedindo e solicitando que os hospitais fossem fechados, né? Os hospitais psiquiátricos fossem fechados sem negociação. E a gente sabe que a internação psiquiátrica ela ainda sempre vai ser, né? Ela é necessária, assim como a internação cardiológica, a internação por uma infecção. Tem situações em qualquer clínica médica em que a doença atinge um grau de uma situação que exige, que não é possível tratar em casa, que exige uma situação hospitalar. Então a psiquiatria também tem esse perfil, como qualquer clínica. Então tem situações psiquiátricas que exigem intervenção. E uma das grandes conquistas foi a melhoria dos hospitais. Então hoje praticamente a gente não existe mais, pelo menos que eu conheça na região e que a gente conhece no Brasil, não existe mais aqueles macro-hospitais que muitos funcionavam como um campo de concentração, né? Tem um livro que foi lançado ano passado, chama Holocausto Brasileiro, não me lembro a autora, mas
que conta histórias do Hospital de Barbacena. E realmente são histórias verídicas e que você pode comparar aquilo com um campo de concentração. E, infelizmente, aquilo era uma prática psiquiátrica que era comum, não é só Barbacena, né? Haviam vários macro-hospitais no Brasil. O Juqueri chegou a ter 30 mil internos. O Hospital de Havana, que é recordista no mundo, chegou a ter 150 mil internos. Então, eram coisas realmente absurdas, mas talvez não, foi uma coisa, de uma certa forma, o hospital ele surge como uma necessidade. No final do século XIX, ele era uma coisa boa, era um avanço terapêutico, mas com o tempo ele acaba se tornando esse manicômio, né, que acaba fabricando mais loucura do que tratando. Essas coisas não existem mais. Podemos dizer que essa semana é uma semana de vitórias, de comemoração e ainda de mais crescimento da ciência e da tecnologia? Com certeza. Eu acho que a luta antimanicomial só tem que comemorar, porque a vitória é ampla, né, em todas as bases que eram os objetivos há 30, 40 anos atrás. Nós temos hoje outros desafios, né, então a luta hoje mudou um pouquinho. O grande desafio em saúde pública relacionado à saúde mental é a questão das drogas hoje, que assolam a população jovem, principalmente o crack, e que ainda a sociedade, os governos não encontraram uma resposta adequada para enfrentar esse problema, né? Mas em termos do tratamento psiquiátrico das psicoses, eu acho que a gente está numa situação agradável, uma situação adequada. Embora tem muito que aprender, né? Na verdade, a ciência ainda não sabe, com a tua pergunta, o que é psicose. A ciência não sabe responder isso. Existem teorias, é provável que seja uma disfunção bioquímica do cérebro, mas não existe ainda comprovações exatas, cientificamente comprovadas do que é esquizofrenia, e não existem exames esse é um ponto interessante, porque o diagnóstico ainda é clínico. Então não existem exames que comprovem a doença, que você possa ter certeza, olha, isso é esquizofrenia mesmo. Dr. João Marques, eu agradeço a participação do senhor. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, estou à disposição e parabéns a todos os que estão trabalhando no CAPS, parabéns aos familiares. Em Andradas a luta antimanicomial foi aguerrida, né? Eu participei disso, nós tivemos muito trabalho que foi feito e houve muita compreensão das autoridades, da comunidade e principalmente dos familiares que se engajaram nesse processo. Então hoje você tem aí, o familiar é um coparticipante da terapia. Isso é fundamental, é importantíssimo. O apoio familiar, o apoio social, ele é fundamental para a recuperação daquele doente. Começamos hoje o TV Atende com o psiquiatra Dr. João Marques Barreiro.